Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um Cada Caso um Case, mais uma história especial para contar. Tô feliz toda vez que a gente publica um episódio, chegam aqui mensagens dizendo sobre a história da pessoa, mas também sobre como está sendo contado. Então, obrigada e continuem mandando aí os feedbacks. Eu queria começar agradecendo os patrocinadores e apoiadores que estão aqui conosco. Então, começo pela agência New Varejo, pela Namera Joias, pela Bluesoft, o Elas, a Horus, a Shopper2B e a XL Consultoria, que está conosco também. Obrigada aí pelo apoio e pela parceria. Bom, agora eu vou introduzir meu convidado. Eu queria começar dizendo que ele é pai da Manuela e marido da Sônia. Ganhei um presente aqui especial, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu arrisco dizer que ele é uma das pessoas que mais conhece do varejo no Brasil. Eu acho que ele até fala pouco sobre isso. Precisamos ouvir mais ele, compreender de fato os desafios do varejo e a forma como o varejo ou os donos pensam. Acho que a gente precisa mais desse apoio, desse entendimento. Bom, das vezes que eu tive a oportunidade de assistir, ele traz clareza, traz muita honestidade e simplicidade na sua fala, o que nos conecta muito sobre a vivência e a experiência que ele tem. Bom, às vezes eu acho que a fala dele deve até incomodar, mas é um fato que ele sempre está do lado do varejo, ele sempre busca essa melhoria, como desenvolve o segmento no geral. E ele tem algo, gente, que não se compra, que é o respeito de todo o segmento varejista, e eu me incluo nisso. Bom, ele é uma das pessoas que eu sempre tive vontade de tomar um café, estar mais próximo, conhecer um pouco mais sobre ele. E aí, olha só, eu tenho a honra de recebê-lo hoje no Cada Caso um Case, então seja bem-vindo, Barral. Muito bom, obrigado pela introdução aí. E eu tenho assistido um pouco algumas vezes esse trabalho que você tem feito com alguns executivos do ramo e de outras áreas aí, e que eu acho muito legal, porque aquilo que eu estava falando um pouco antes com você, conhecer a pessoa como ela é. Eu acho que muitas vezes as pessoas olham muito o cargo, aquilo que você fez na atividade e não entende por que essa pessoa está aqui ou por que ela chegou aqui. Então, acho que e as histórias se cruzam, né? Então, a gente tem o conhecimento sobre você, sobre todas as empresas que você passou, as empresas que você ajudou e desenvolveu, mas tem um lado aí correndo no paralelo que talvez a gente nem tenha a oportunidade de falar e de conhecer, e que são histórias muito interessantes. Então hoje a gente está aqui para conhecer os dois, conhecer um pouco mais sobre o lado do Barral, tanto pessoal quanto profissional. A gente vai aqui batendo um papo e conhecendo um pouco mais. Então, obrigada. Eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua história de infância. Você é aqui de São Paulo, onde você nasceu? Me conta um pouco mais dessa sua vida. Você vai dar risada. Eu sou espanhol, galego, nascido numa cidadezinha chamada Fornelo de Montes, na província de Pontevedra. Imigrante, cheguei no Brasil com 2 anos de idade, 2 anos e pouco. Antes de vir ao Brasil, morei um ano e pouco em Lisboa. Sou filho de um espanhol nascido em Lisboa e uma baiana criada na Espanha. E eu sou um espanhol criado na Bahia. Que mistura boa. Minha família emigrou, quer dizer, meus avós maternos já tinham migrado para o Brasil, para a Bahia, e a família de meu pai emigrou para Portugal. E nesse meio inteirinho, minha mãe e meu pai se encontraram, são da mesma aldeia, por coincidência, e se casaram e nasceu o Barral. Tenho a minha casa até hoje que eu nasci, daí agora em setembro, final de setembro, início de outubro, para passar um tempo lá com a minha mãe e com a minha esposa, e mantenho os laços na Espanha. Você é filho único? Tenho uma irmã, tenho uma irmã, que já nasceu no Brasil, depois. Então a história começa aí, um imigrante, e meu pai tinha restaurante junto com
o irmão de minha mãe e meus avós tinham um restaurante na região portuária de Salvador, perto do Mercado Modelo. Eu fui criado nesse meio, fui um garoto que tive a oportunidade de conhecer a Bahia como ela é, então convivi no Mercado Modelo como muita gente convive. Convivi com pessoas altamente interessantes, Verger, fotógrafo famoso, que eu nunca soube que ele era fotógrafo famoso, só foi descobrir quando eu cheguei em São Paulo para morar. O cara almoçava comigo, eu não sabia nem quem era o cara, ele era um cara dos mais famosos fotógrafos do mundo, e eu não sabia quem ele era. Para mim, ele era o francês pai de santo. Então, para você ter ideia. E eu tive vamos dizer, essa oportunidade de conviver. Fui um cara sempre envolvido com a colônia espanhola, lá na Bahia, durante boa parte da minha juventude. Meu pai não era um cara rico, era um cara empresário normal, mas ele me deu toda a condição. Eu fui estudar no Colégio Maristas e comecei a conviver com o outro mundo, por as oportunidades que meu pai me deu pela educação, meu pai e minha mãe. Mas eu nunca deixei de conviver com a cultura. Então você está aqui com um cara que muita gente acha muito sério, mas que foi carnavalesco. Fui diretor de bloco na Bahia, um bloco que era muito conhecido na Bahia, chamado Internacionais. Então, assim, convivi com algumas... Acompanhei a fundação do que é hoje o Bloco Eva, Sim. que era um grupo do Colégio Maristas. Como assim? Era um grupo do Colégio Maristas, eram amigos que se juntaram e fizeram isso. Então, assim, são coisas totalmente que muita gente não imagina, mas que eu vivi isso muito até os meus 28 anos, quando eu estava na Bahia, antes de vir para São Paulo. E aí eu começo minha vida ajudando meu pai, né, nesse pequeno negócio. E quando eu fui para a faculdade, eu fui estudar administração. E aí, como naquela época, tem que trabalhar, fazer alguma coisa, mas eu fui fazer estágio. E fui fazer estágio numa empresa chamada Paz Mendonça, que coincidentemente... Por acaso? Por acaso, nem tanto. Sim, por acaso no sentido de que você não media, não tinha um segmento, tinha algo em mente? Não, naquele momento não. Não tinha nada que me dissesse que eu... E aí eu fui para o Paz Mendonça, na área de... naquela época chamada Departamento Pessoal, folha de pagamento, como estagiário, né, normal. E aí, num certo momento, fiquei lá por 2 anos, mais ou menos. Posteriormente, eu vi que eu precisava fazer algo diferente e aprender. E meu pai tinha muito relacionamento. Meu pai tinha uma lanchonete e um restaurante para os executivos principais. E o centro econômico de Salvador era na Cidade Baixa, naquela época. E aí, muitos executivos conviviam. Meu pai tinha uma boa relação. E eu acabei indo para aprender, fazer um estágio no Banco Econômico. Durante um período, eu fiz estágio nas 2 empresas e estudava à noite. E na hora do almoço ainda ajudar meu pai no caixa. Então já tinha essa. Encontrava os meus colegas, iam almoçar e me enviam no caixa. E aí, posteriormente, eu optei só para ficar no banco, por vários motivos. E a minha ideia era eu fiz uma carreira no banco muito interessante, porque eu comecei com um estagiário, que se transformou num analista. E no meio do caminho, um professor meu de faculdade, ele me convida para eu ir para uma área, mas para ir para essa área eu precisava me preparar. E o banco naquela época tinha algumas formações. Então ele fazia formação de gerente e tal. E é como se fosse um mestrado, um após naquela época. E eu acabei indo para fazer uma coisa que não existe mais até hoje, chamada Organização em Metas, OIM. E eu me especializei em OIM. Tudo pago pelo banco, fiquei aí 6 meses estudando só para me preparando. E aí o banco, esse professor meu de faculdade, me convida para assumir, porque normalmente os analistas iam para uma empresa chamada Processa, que era do banco, mas eu fui convidado para fazer uma outra coisa diferente. Ele achava que o meu perfil era interessante e eu fui fui ser analista de OM dentro de uma área que estava sendo criada chamada DEAPO, Departamento de Apoio ao Usuário. E aí vai o Barral fazer isso aí e eu comecei a viajar, a fazer projetos. Eu consegui viver o que nós hoje quase nem se fala mais, a automação bancária. Então eu tive a experiência de viver 2 momentos diferentes nesse Brasil: automação bancária e depois automação comercial do varejo. Então na automação bancária eu sou pré-histórico,
E eu fiz parte da equipe dos bancos que fizeram a Compensação Nacional de Cheque. Olha. 1983, 84. Pra você Que ter legal. ideia. Que era um negócio que hoje nem cheque mais tem. Nem cheque mais tem. Então, pra você ter ideia, a gente criou a Praça 016. É. E no banco eu tive várias oportunidades de passar projetos que hoje são... Então, eu participei da criação do Banco 24 Horas, como representante técnico Tá. do banco. E eu tinha muito... Era interessante porque eu tinha um comando de 90 implantadores no Brasil. O mais novo de tempo de banco tinha mais tempo de banco do que eu idade. Você tem ideia? Eu tinha 24 anos e tinha cara com 30 anos de banco e era meu... E foi uma experiência muito interessante. E aí vem o famoso plano cruzado, né? Todo mundo sabe. Naquele plano cruzado eu fiquei 48 horas trancado dentro do banco para preparar o texto que ia para as agências. A gente recebia, naquela época tinha um negócio que tinha acabado de ser comprado pelo banco chamado Telefax. Imagina, era um negócio assim. E a gente ia receber tudo de Brasília e preparar para que na segunda, porque teve um feriado bancário, dia 28 de fevereiro, famoso, e a gente tinha que preparar o material para as agências. Durante esse final de semana, a gente ficou lá preparando, resumindo, para poder abrir as agências disso aí. Então, eu vivi um pouco dessa parte também. Eu vivi também uma coisa que muita gente esquece no Brasil, que foi dia 15 de novembro de 1985, 19 de novembro de 85, que é a intervenção do Banco Auxiliar do Cominde. E naquele momento a economia foi muito confusa aquilo lá e os bancos fizeram uma coisa diferente naquela época, foi comprar as agências e assumir as agências. E eu fui interventor pelo banco do Rio de Janeiro, né, representando o econômico nesse grupo de agências que o banco comprou. Então, assim, eu tive experiências que foram aparecendo na minha vida muito, muito interessantes. Já cedo. Isso mais ou menos com quantos anos você 20 tinha? 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Ou seja, é nato essa questão sua dessa gestão de relacionamentos, eu não sei se é nato, ou como dizia um amigo meu, dizia o seguinte: você tem que estar certo, você tem que ir no lugar certo, na hora certa. Sim. Então, assim, eu sempre tive no lugar certo. Posteriormente, veio o Plano Cruzado, e aí a gente mudou, eu e mais uma colega fomos ser analistas de OM da presidência do banco, para os projetos principais do banco, que naquela época eram as ações ao portador do Banco Econômico e era a implantação do banco nas Ilhas Caimã. Tá. Aí começa tudo isso. Bom, nesse meio tempo, o Barral tem uma namorada, né, que é minha namorada até hoje, Até né? hoje. São 44 anos de conhecimento e 42 de convivência e 36 de casado. Tá. E aí a gente estava namorando, ficamos noivos, ela formou em medicina em Salvador, por coincidentemente nós somos da mesma região da Espanha, ela é descendente também, mas nos conhecemos no carnaval, não tem nada a ver, coincidentemente. Menos chance ainda possível. É a famosa história do cara que está desfilando no carnaval e olha para cima no marquise de uma moça maravilhosa, era ela lá em cima. Legal. E aí a gente namorou e ela vem fazer medicina. Ela fez medicina na Bahia e se formou em 86 e vem fazer residência em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Eu já era noivo com ela e aí a coisa complica. Como é que faz? Eu lá, ela aqui. Bom, aí eu comecei a tentar a minha transferência. A mãe dela queria me matar por causa disso, né? A minha transferência pelo banco. Não consegui. E aí eu volto para Paz Mendonça, para você entender. Seu Mamed morava no hotel de meu sogro, a vida inteira. Morou lá muitos anos. E o apartamento, meu pai tinha uma relação com a família também, porque meu pai, o apartamento que a gente tinha, foi comprado na mão do seu Mamed. Tá. E a gente tinha muito relacionamento, tem até hoje, minha mãe, com a família Andrade, que era a família sócia lá do Paz Mendonça. E aí, nessa história, eu tinha um colega meu de Maristas, que era filho de Pedro Oliveira, que era o principal, um dos maiores executivos do Paz Mendonça, que na realidade era sócio, era parente, era primo e cunhado de seu Mamed. Tá. Aí eu fui pedir ajuda para tentar ver alguma coisa aqui em São Paulo. E começa lá, vai, vem, volta. Bom, aí
eu consigo, até ajudado, e aí teve uma ajuda importante de ser uma média nesse aspecto, eu venho para São Paulo, eu peço demissão do banco, nunca me esqueço, foi assim, eu pedi demissão, fiquei, cumpri aviso prévio, fiquei até uma sexta, vim no fim de semana e no dia 1º de junho de 1987 assumi uma cadeira de chefe de divisão financeira aqui em São Paulo, do Paes Mendonça, para poder não ficar tão distante. E durante 2 anos eu fiz um caminho chamado São Paulo e Ribeirão Preto, todo final de semana. Umas 5 horas? 4 horas naquela época. Eu pegava o Cometa ou o Rápido Ribeirão Preto. Tá? Então, fiz essa história. Nós éramos noivos ainda, e aí a gente decide casar em 88, e o nosso primeiro ano de casamento foi um ano assim, ela lá em Ribeirão, eu aqui, e a gente só se via no fim de semana. Fizemos isso por um bom tempo. E vocês casaram lá na Bahia? Casamos na Bahia. Na Bahia, claro, a família toda está lá, casamos lá. Fomos só para o casamento. Arrumaram tudo, a gente foi só para o casamento. E aí a gente, nesse inteirinho, a Sônia fez a parte de residência dela lá em Ribeirão. E aí, por minha causa, é inverso. Aí ela veio para São Paulo, porque aí ela viu que não ia dar certo essa história. Ela já até tinha uma perspectiva de continuar na universidade. Ela queria fazer carreira universitária, na área de medicina. Mas aí ela, para vir para cá, ela vem para cá. E aí ela vai para a Escola Paulista de Medicina, onde ela ficou 30 anos. Foi professora da universidade. Que legal. Fiz uma carreira. E eu fui fazer minha vida no Paes Mendonça. Eu fico no Paes Mendonça até 92, e o motivo, vamos dizer assim, que me fez sair do Paes Mendonça foi que eu fui um dos caras que foi contra a compra do disco, que gerou depois a quebra da empresa. Eu já naquela época era meio abusado, né? E não quis assinar o cheque do pagamento da empresa, e aí realmente isso me gerou alguns problemas, eu acabei saindo. E aí a vida passa na frente da gente, isso era dia 13 de fevereiro de 1992, eu sou bonidata, eu gosto dessa data, de 92, e aí me aparece na frente, logo depois, um grego meio interessante, uma figura interessante, me convida para trabalhar, chamado Jean Marcax. Ele é primo do Dimitris Marcax, que foi da Dicico e do Cândia. E a gente tinha a história do Milos e o Cândia. O Cândia era o primo primo rico, e o Milos era o primo pobre. Então, essa empresa fez um sucesso tremendo em 6 anos, e em 98 o Pão de Açúcar compra essa empresa. E o Barral vai parar dentro do Pão de Açúcar. E aí tem uma história muito interessante, que quando eu conhecia lá dentro o Zé Roberto Nambasco, que é uma pessoa que um dia você devia trazer para conversar aqui, que é uma pessoa fantástica. Fica o convite aqui, Nambasco. E aí o Zé me reconhecia e ele disse para o Abílio, que o Abílio ia passar na loja de Guarulhos. Eu era o diretor administrativo financeiro da empresa, do Milos, e cuidava também da parte operacional dessa loja. E aí ele diz, ele fala para o Abílio para ele passar lá e me conhecer. Porque eu tinha sido comprado, mas até aí eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? E aí ele vai lá, nunca me esqueço, ele, a Ana Maria Diniz, o Machado, que era o diretor comercial na época, a Conceição, que era a diretora de RH. E aí ele me chama e faz assim, você conhece Guarulhos? Eu conheço. Aí ele estava com o motorista e tudo, ele pede o motorista para sair, ele senta no carro para dirigir e eu vou do lado no banco sentado. Então você vai mostrar a cidade. Aí eu fui rodar, aí visitamos as lojas do Barateiro, do Peralta, passamos em várias lojas e tal. Naquele momento ele estava já avaliando, porque ele iria comprar depois o Barateiro e o Peralta. Eu nunca ia saber disso. E aí eu acabei ficando no Pão de Açúcar, fiquei lá 2 anos, né? E fiz essa trajetória. Nesse inteirinho nasce minha filha, 91. Então acho que as coisas se combinam. Então era eu e minha esposa em São Paulo, e agora uma filha. E nós não tínhamos ninguém em São Paulo. Sim. Ninguém. Sim. E aí? A gente tinha. Esse foi um dos motivos que fez a gente, inclusive, decidir, o casal decidir ter só uma, para poder dar não só uma educação, um aspecto financeiro de uma educação boa, mas também de ter possibilidade. Eu sou um pai que, mesmo sendo varejista, nunca deixei de ir numa reunião de pais, nunca deixei de ir numa festa. Essa história de que o varejo toma tempo e tal, é muito folclore, viu, Bruno? Eu acho que as pessoas criam um folclore porque, às vezes, não querem voltar para a sua casa. E não, eu sempre
participei de tudo junto com minha esposa, com minha filha, sempre. Nunca tive esse problema de dizer, fui ausente ou alguma coisa assim. A gente escolhe onde a gente quer estar. A gente tem que saber e tal. Nesse momento, na carreira, aí, coincidentemente, então, minha filha vai para o berçário com 3 meses, porque nós não tínhamos ninguém. E nós tínhamos que escolher um berçário bom, né? Até porque... Sim. E eu me lembro que o berçário que a gente pagava era o mais caro de São Paulo. Uhum. Eu ganhava mais ou menos, assim, um número... Eu sempre me confundo, mas em torno de $3.000 por mês, vamos falar assim. E o meu berçário era quase 2.000. E minha esposa, na época, era mais cientista ainda. Então, assim, era complicado. Sim. E uma das coisas que a gente precisava era ter essa condição melhor nesse sentido. Mas foi o que a gente enfrentou e foi. Fico 2 anos no Pão de Açúcar, só quando convidado, aí me aparece um japonês doido na minha frente. Um doido que hoje é muito meu amigo, né? Chama Rodolfo Nagai, dono do açaí. E me convida para um projeto que nem ele sabia o que era aquilo, tá? Na realidade, nós não sabíamos o que era aquilo. Essa história de atacarejo, todo esse negócio, a gente não sabia. Aquilo era... O Rodolfo fazia um trabalho junto com o Luiz, que é o sócio dele, era atender os pequenos comerciantes, pasteleiros e tal. E ele queria crescer. Uhum. Então, na época, ele me contratou, ele vinha, era diretor executivo do Pão de Açúcar, você imagina, para fazer um trabalho. Então, nem ele sabia o que era aquilo bem, nem eu sabia também, mas a gente tinha que fazer. Então, foi uma experiência muito legal. O açaí no total foram 11 anos. Tá. Entre o açaí original, que até 2007, o açaí com sociedade, que até 2009, e o açaí depois, que até 2010, quando eu saio e vou assumir a presidência do Sonda. Tá. Então, esse é o Barral profissional e o Barral que caminhou, depois de ser conselheiro, já está nos 20 conselhos e tal. Mas, assim, o mais importante que as pessoas têm que entender é por que o Barral chegou e por que o Barral está aqui. Então, o Barral, como eu falei, é um espanhol criado na Bahia, vivendo em São Paulo há 37 anos. Tem mais tempo. Ou seja, essa malamolência da Bahia te ajuda nesses relacionamentos, nessas me ajuda. Nessas marés eu aprendi difíceis. A conviver com uma coisa que hoje... A gente não tinha esse problema de que existe hoje... racial, essas coisas todas. A gente vivia tudo junto, gente. Não tinha branco, preto, cor-de-rosa, amarelo. Nós somos criados, não tinha isso. Então, é muito estranho quando se fala isso hoje, porque, para mim, eu não vivi isso. Eu tinha amigos de tudo que era jeito. Até japonês lá na Bahia tinha aparecido de vez em quando, mas não era normal. Então, assim, eu fui criado dessa maneira. Eu convivi com Camafeu de Oxóssi, que era um cara famoso, convivi com pessoas altamente folclóricas, porque meu pai tinha uma boa relação, meu avô tinha uma relação com essa turma antiga. Tá. Então, assim, eu convivi com tudo isso. Então, para mim, isso era tudo normal. Né? A gente, na Bahia, minha esposa, de vez em quando a gente fala muito sobre isso, a gente não teve nada disso. Eu tive colegas de colégio, que hoje são Nizam Guanache, meu colega de colégio, o Gedel Vieira Lima foi meu colega de colégio. Tem coisas boas, tem tudo. Então, assim, mas fez parte. Eu vivi coisas de todos os sistemas. Então, a Bahia é diferente. A Bahia é diferente. E Você vai muito para lá? Minha mãe mora lá, minha sogra mora lá. A gente vai menos do que deveria. Agora a gente está pretendendo... Tem um terreno que eu comprei há muitos anos atrás, numa praia lá, buscar vida. Agora a gente pretende construir uma casa lá para ser o ponto de equilíbrio da gente. Mas eu vou menos do que deveria ir. A minha mãe é baiana. Minha mãe é do interior da Bahia. A gente adora ir para lá. As crianças, passamos as férias, fomos em fevereiro para Praia do Forte. Minha mãe é do interior, perto de... gente, como é o nome da cidade? Macururé. É bem no interior. Eu estava tentando lembrar a cidade mais próxima lá, mas... Não, enfim. Chorrochó, tem também, eu conheço. Tem Chorrochó, tem. E aí a gente é apaixonada pela Bahia. Eu vou menos do que deveria ir, tá? O Laços, minha esposa... A gente volta diferente. Minha esposa cobra muito isso. Porque, na realidade, você vai entender o que é a relação Barral com a esposa. Todo mundo tem um ídolo, uma pessoa que... eu tenho a sorte de ter a pessoa que eu mais admiro, que me fez ser o que eu sou profissionalmente, com certeza,
Você vai dizer, não, meu pai me ajudou. Eu sempre digo isso. Meu pai e minha mãe foram importantes na minha vida, me deram a condição. E meu pai foi sempre um exemplo para mim de pessoa muito correta. Tá. Correta até demais, às vezes. Eu brincava com ele, porque ele era muito sério, mas era uma pessoa... Mas a pessoa que mais me inspirou sempre foi minha esposa. Ela nunca para, ela é impressionante. Ela, depois de um certo tempo de ser cientista, ela fez mestrado, doutorado, pós, na Escola Paulista. Ela foi para a vida de consultório. Hoje eu tenho uns maiores consultórios, é uma das maiores especialistas, tenho orgulho de dizer isso, em pneumologia no Brasil. E assim, isso, mas ela não para. Então, além disso, ela é cavaleira, ela faz, não sei se você sabe, um esporte chamado adestramento, que é monta de cartola, todo bonito, que o cavalo tem que fazer um balé. Sim, sim. Ela faz isso, já Que foi legal. campeã brasileira, já foi campeã paulista, amador. Então, assim, legal. eu estou cercado de mulheres muito fortes. Minha filha é Conte meu mais sobre orgulho. Manuela. Bom, agora eu posso falar, né, que eu ganhei um livro com super orgulhoso aqui, o pai me trouxe, chama Envelhecimento e Luto, Reflexão sobre as Perdas na Velhice. Super importante isso, Manuela. Parabéns pela escolha do... Ela é uma mistura muito grande dos dois. Tá. Mas ela segue, interessante, ela disse que nunca queria ser médica, nem trabalhar com varejo, que o pai e a mãe trabalhavam demais. Então, ela ia fazer outra coisa. Só que ela hoje trabalha demais. Ela é uma psicóloga hoje, tem um consultório, acabou de casar agora, tem 32 anos, acabou de casar, apesar que já estavam morando juntos há algum tempo, mas ela casou agora, só tem uma dívida comigo, ela não me deu neta ainda, mas tudo bem. Olha só. Mas assim, e ela realmente é uma reflexão, ela fez mestrado nessa área. Tá. Isso é a tese de mestrado dela, inclusive. Tá bom. Só. E ela tem muito da característica da mãe, tá? Desse lado evolutivo e corre. Então, assim, eu sou cercado por mulheres, até a minha cachorra lá em casa também manda em mim. Na verdade, eu sou... então, eu brinco sempre... Mas você não para também, você está em quantos conselhos hoje? Hoje eu estou em 9, entre conselhos e comitês e alguma coisa desse tipo, entre indústria e varejo. Mas a inspiração realmente vem ela também não para. Então, isso me fez... Sabe quando você é provocado? Sim. Você chega em casa, tem alguém que está estudando, que está... Então, você também... E o conselho, a questão do conselho, Bruna, a gente estava falando um pouco sobre isso antes, o conselho, para mim, tem 2 aspectos importantes. Você passa um pouco da sua experiência, não tem dúvida, você está ali para isso, mas você aprende muito. Por exemplo, eu fui aprender, quando eu coordenei o conselho da Roupa e Lingerie, você imagina que eu fui parar nesse... eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que era franquia. Eu nunca tinha trabalhado com franquia. Então, você também aprende, você troca ideias, você convive com gente... Isso é bom, né? A gente você convive com gente diferente. Acaba sendo algo, vamos dizer assim, como eu te falei, eu estou já no meu 20º conselho, então você passa por várias etapas, você convive com pessoas. E eu me especializei numa coisa chamada conselho familiar. Então, eu não sei trabalhar em empresa que não seja familiar. Então, você trabalhou em multinacional, mas eu nunca tive essa experiência e nunca tive nem vontade, você quer saber. Então, eu realmente sempre vivi a minha experiência com empresa familiar. Sempre lidei com o dono do meu lado, para você ter ideia. Falando, só para você ter ideia, o seu Mamed foi meu padrinho de casamento. Olha só. Por causa dessa relação que tinha com meu sogro. Então, a gente sempre teve essa proximidade com os acionistas e alguns deles se tornaram muito meus amigos. O caso do Rodolfo do Açaí é um exemplo. Os próprios 2 irmãos Sonda, o Idi, que já faleceu, o Delci. Então, a gente sempre... Eu não deixo para trás, quer dizer, sempre fica alguma coisa que vem pela frente. Mas esse triângulo aqui, Sônia, Manu e Barral, no sentido da vida, tem momentos nos últimos anos acontecendo muito intensos. Então, você com esse momento de empresas familiares que tá sendo cada vez mais necessário esse apoio. Sônia, imagino que viveu aí do Covid momento... O Covid me fez... ela mudou de quarto, porque ela... tinha não sei quantos clientes dessa área, mas pacientes, né, dessa área, passando por situações difíceis. Foram 2 anos muito difíceis, não foi fácil para os médicos que atuavam nessa área, para os médicos todos, mas os que atuavam nessa área, foi realmente pesado, desafiador.
E as consequências existem até hoje, né? E agora a Manu com esse lado de tema, não sei qual Você é. tem ideia, ela fez a apresentação na tese de mestrado, veja o que é a pandemia, por vídeo da casa dela, porque tinha pandemia. Entendi. Então, para você ter ideia do que a pandemia fez com as pessoas. Com as pessoas, exato. Então, ela é um exemplo disso. Então, e está sendo muito necessário, eu não sei qual é o direcionamento que ela está dando, mas esse apoio das pessoas com doenças mentais ou burnouts. Isso cada vez mais está acontecendo e você pode ver isso porque é o exagero que a gente tem também hoje do excesso de informação. Então, por exemplo, hoje nós estamos com um problema sério no mundo, né? Não sei se você está acompanhando o que aconteceu. Deu um bug aí, não sei aonde, e parou o aeroporto, parou banco, tudo que tem ligação com Microsoft está parado, porque essa empresa trabalha com os processos da Microsoft. Então, para você entender, a gente está preso hoje para o lado bom e o lado ruim. E esse lado também agressivo que nós estamos hoje, né, de sou contra, sou a favor, tem que ter um lado, né? Independente de política, sim, isso está muito assim. Então, as pessoas estão sofrendo. A maior preocupação que a gente tem hoje, boa parte da preocupação que a gente tem nas empresas hoje, no conselho, é com relação à manutenção de funcionários da empresa, a fixação, principalmente no ramo de varejo, que é cada vez mais difícil, porque a vida é puxada, né, nesse ramo, mas a saúde mental das pessoas. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender é o seguinte: como é que eu vou querer atender bem um cliente se o meu cliente interno, que é o meu funcionário, não está bem atendido? E isso, muito para mim, é importante. Esse é outro exemplo que eu vou... As pessoas vão dizer assim, pô, esse cara só fala da mulher dele, mas eu vou dar um exemplo. Não, tá maravilhoso. Para você ter uma ideia. A maneira que ela trata o paciente dela, e ela não tem nem convênio, nada, é tudo particular. Tá. E é um tipo de camada de paciente meio complicado, né? Tá. Mas a maneira dela, que ela atende, me reflete aquilo que eu tenho que fazer com o meu cliente no varejo. Não sei se você entende. E eu olho isso, mas eu olho e fico pensando, como é que eu vou fazer isso com o meu cliente no varejo se eu não faço isso com o meu cliente interno, que é o meu funcionário? Então, acho que esse é um dos desafios. E aí as doenças, cada vez mais, nós estamos vendo, por exemplo, nós temos um problema agora sério, as pessoas não estão levando a sério, parece que agora começa a ter saiu algumas matérias no jornal que chama bet. Os jogos. Esse bet. Sim. Isso está levando as pessoas a perder dinheiro, está tirando dinheiro do varejo, coisa que... E tirando dinheiro mesmo, não é? As pessoas estão ficando endividadas. Estão deixando de comprar alimentos para jogar. Tá? Verdade. E em alguns casos, as pessoas estão chegando ao extremo. Tentar se suicidar porque ou perderam tudo, ou não conseguem pagar, ou que coisa desse tipo. Então, assim... E está se falando tão pouco sobre esse lado, né? Se falou agora há pouco tempo. Na APAS agora se falou alguma coisa, mas muito pouco. A Abra já começa a falar alguma coisa, tem algumas notas, e tem saindo algumas coisas no jornal. O Valor saiu alguma coisa outro dia, a Folha também saiu. Exatamente mas saiu da matéria assim, como tirando dinheiro do varejo. E está tirando mesmo. Mas eu estou falando de, além de tirar dinheiro, o lado... Então, a gente está vivendo um momento muito difícil. Toda essa questão de guerra, todas essas coisas que a gente está vivendo... e tem uma coisa que eu volto para trás, eu me lembro da minha infância. Eu morava numa rua, sossegado, eu brincava na rua, essas coisas todas. Hoje, para você brincar na rua, você tem que ser um condomínio fechado, porque não tem mais. Então, assim, acho que isso também... Você vê essas diferenças sociais, você vê esse casamento agora na Índia, eu fiquei acompanhando até para ver. Que loucura. Que loucura. E você é um país pobre, a diferença social. Hoje eu estava lendo que eles moram num prédio de 27 andares. Então, assim, essas coisas cada vez mais estão muito próximas da gente. E o que a gente faz para melhorar isso? Então, acho que esse é um ponto que... Agora, você falando, e eu estava tentando construir aqui sobre... Você falou várias coisas e a minha cabeça aqui fervendo. Você não acha que as pessoas hoje, por esses extremos, as pessoas estão se posicionando menos, porque tem medo de... Enfim, eu não sei se o cancelamento da internet pra gente... Também. Mas eu acho que estão se posicionando menos, portanto a gente está se provocando menos, se ajudando menos a trazer um outro lado, uma outra perspectiva. Isso. Você falou aí que uma das coisas que
a minha característica, Sim. é o meu jeito de falar. Então, eu tenho vários problemas. E que eu valorizo. Eu tenho vários problemas por causa disso, porque eu sou uma pessoa que, aquilo que me incomoda, eu falo. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito o outro lado, porque eu aprendi que aquilo que é para ser bom, tem que ser bom para os dois lados. A gente tem que entender numa negociação, ou numa relação, que você tem que ceder, num casamento, num trabalho. Você tem momentos casado há 36 anos, acho que a vida inteira não tem problema? Tem problema, Claro. mas você tem que ceder. E a mesma coisa na relação profissional e pessoal. Isso está começando a fazer exatamente você vê os jovens hoje, muito, e isso é uma preocupação, trancados jogando, muitas das vezes porque ele não quer se enfrentar com o outro, no bom sentido, se enfrentar, discutir, ter. Então isso está realmente, isso está passando e você está vendo acontecer. Isso gera uma inibição, uma retração, e aí você gera uma outra coisa que as pessoas não falam. Nós estamos gerando menos líderes. Quais lideranças que nós temos hoje, por exemplo, nesse nosso país? Liderança nata, pessoas que você tem admiração, que você quer seguir, quem são os nossos líderes no mundo hoje? Você olha, Verdade. no passado nós tínhamos Gandhi, nós tínhamos o sul-africano lá, Mandela, que eu fui agora à África do Sul, agora esse início de ano, eu e minha esposa, fomos visitar lá a casa dele, e aí você vê a história, porque então assim, você tinha admiração. Hoje você olha para o mundo, nós temos, eu vou falar um negócio aqui, o pessoal pode... Nós temos hoje uma guerra que você tem uma figura chamada Putin, né? E você tem um palhaço do outro lado, que é o cara da Ucrânia. É um palhaço para mim. Ele é um palhaço que está levando o povo. Então, assim, e isso vem para tudo. Cai no nosso mundo. Quer dizer, quais são as nossas lideranças hoje? Como nós estamos formando no varejo? Hoje, para você formar um líder no varejo, está difícil. Não está difícil porque você não tem competência. Exatamente por isso que a pessoa se retrai, porque ou vai ser cancelada, né, quando é a internet, ou vai ter a reação contrária. Então, assim, acho que as próprias startups que foram criadas, estão sendo criadas com a história de erros e acertos, a gente não consegue fazer isso, essa cultura de erro e acerto que tem, trazer isso para nós aqui, o erro e acerto. Exato. Quantas vezes eu errei na vida? Gente, eu já tomei atitude errada. E daí? Eu não tenho medo de errar. Mas o que eu tenho dito nas minhas palestras, Barral, é assim, você só não está medindo, você não está sabendo, mas você erra todos os dias. Todo dia, todo dia. Mentira dizer que você não erra. O problema é só que você não está acompanhando para poder fazer diferente ou para aprender com aquilo, né? A gente fala que as pessoas só olham para o uísque que você toma e não para as pingas que você tomou. Mas a gente também nunca fala da pinga que tomou, que é o erro. A gente fala do uísque que a gente toma hoje. Então, assim, essa é a relação. As pessoas têm medo de falar que erraram em algum momento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender que isso faz parte da vida de um profissional. Eu não imagino um profissional como eu, que tem 40 e tantos anos de profissão, que eu não tenha errado em algum momento, que eu não tenha tomado decisão errada, que eu não tenha tomado caminhos errados, que na minha vida, eu fui demitido 2 vezes só. Com certeza eu cometi erros em algum momento para ser demitido. Com certeza. Eram erros graves ou não eram? Isso é um ponto super importante que você está falando, porque parece que a pessoa foi demitida, não serve mais. Não. E aí fala, não, gente, mas talvez não tenha encaixado, não tenha dado certo, mas tem outras formas de pensar, outros modelos de negócio. Todas as minhas 2 demissões só me deram sucesso depois. As minhas demissões, naquele momento, na verdade, eu nunca passei 15 dias sem trabalhar, né? Então, assim, eu nunca consegui ser demitido. Então, assim, eu sempre tive a oportunidade de... Agora, eu sempre tive a oportunidade de olhar para trás e saber o que eu errei também, tá? Então, assim, acho que é um pouco do que a gente precisa entender e ter a humildade de reconhecer quando você erra, tá? Então, assim, eu acho que conviver com o médico também, isso, a gente aprende que o médico está sempre, imagina, está cuidando de uma pessoa.
Está sempre ali. A gente fala que comanda 10 mil pessoas numa empresa e o médico está atendendo um, mas é a vida, a vida da pessoa. Então, assim, essa convivência também me faz refletir isso, me faz pensar. Eu não sou muito de falar desse tipo de coisa. Estou aqui falando aqui porque as pessoas, às vezes, têm assim, essa reação de dizer, pô, mas Barral, como é... Eles olham o Barral só, aquele Barral que está lá trabalhando, fazendo isso, ou fazendo aquilo. Lidando com empresas grandes. Lidando com... Mas o Barral, para ser aquilo, assim como a Bruna, assim como qualquer um de nós, ele tem alguma coisa atrás, ele tem algum pensamento. E as pessoas têm que falar sobre o seu pensamento. As pessoas às vezes não falam, essa inibição que está gerando hoje é muito séria. E eu estou aprendendo, vamos dizer assim, e aprendo. E a minha filha foi é o exemplo todo, por exemplo. Eu nunca dei muita bola para psicólogo, ia para psicólogo. Então. Depois que eu aprendi a ser pai de uma psicóloga, eu fui parar de psicólogo. Eu hoje converso com um psiquiatra por vários motivos. Tomei algumas decisões na vida pessoal por essa ajuda. Mas eu era um cara totalmente contrário a isso. Se você parar para pensar, eu não era nada disso. Eu era totalmente diferente. Então, assim, refletir, por exemplo, eu vi ontem... Eu queria só fazer um parênteses sobre o que você está falando, que é super importante isso, porque a gente vem de um histórico e de que, às vezes... vou usar esse exemplo que você está trazendo, mas queria concluir de outra forma, de que antigamente achavam que se a gente frequentasse terapia ou a gente estava louco, estava com um problema muito grave. E eu era uma pessoa que pensava isso, tá? E hoje a gente entende ou a maioria entende a importância de ter um psicólogo ou ter isso na nossa vida. Mas o que eu queria trazer aqui é sobre essa perspectiva de que não é sobre a idade, é o quanto a gente traz de quanto a gente vai se renovando e entendendo que coisas novas chegam e que é para nossa idade, sim. Que é para o nosso momento, sim, né? Acho que essa é a mensagem. Um pouco do que eu estava falando com você ali fora é a questão do se reinventar. Eu sou uma pessoa que me reinvento sempre. As pessoas às vezes dizem, pô, você está metido em tanta coisa diferente e tal. Eu preciso me alimentar de informação. O conselho me fez, é uma coisa que eu tenho dito isso, eu nunca estudei tanto na minha vida como conselheiro hoje. Você imagina que eu estou, por exemplo, com uma PIF-PAF que produz frango, porco, proteína. Você acha que eu entendo de como é que se cria proteína? Eu sei vender, mas eu fui aprender, eu fui entender o que era a integração, isso. Para quê? Para eu ser especialista? Não, mas para eu entender aquilo. Então, essas coisas de você se reinventar, de você estar se reposicionando, de você olhar para trás e ver assim, pô, eu pensava de uma maneira diferente. E hoje eu penso dessa maneira. Porque eu penso porque minha filha... Não, eu penso porque aquilo me clarificou, aquilo me fez conviver. Então, cada vez mais... Bruna, eu acho que a gente tem que... E por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar uma coisa que o mundo está dando para a gente, que é o quê? A gente está vivendo mais, por várias saúde, tudo isso e tal. Então, por que eu não posso aproveitar esse viver mais e me reinventando a cada fase de uma maneira... Então, assim, não ter medo de errar, mesmo aos 65 anos. Claro que eu vou cometer erros. Sim. Tá? A grande dificuldade que as pessoas têm, porque elas ligam esse erro à perda do emprego, à perda do dinheiro, à perda da... Então, e no fundo, tem um lado e fundamento disso aí, ninguém vai dizer que não. Mas isso não pode te impedir de fazer movimentos, tá? Então, acho que se eu tiver que falar alguma coisa para as pessoas, acredite o seguinte, se transformem sempre, quer dizer, tente se transformar, tente fazer alguma coisa diferente e tenha a humildade de aprender. Eu acho que isso que você está trazendo é importante e que eu acho que vai fazer diferença nos profissionais. Já fazia, mas acho que... Porque quando você traz a perspectiva dos exemplos que você viveu no passado, desses grandes momentos como compensação do cheque, isso levava um certo tempo para acontecer. Sim. Hoje as coisas estão muito aceleradas. Então, aquilo que você aprendeu hoje, talvez amanhã você já... Então, o nível de curiosidade que a gente tem que ter como profissional é o que faz... Eu brinco sempre de o ChatGPT tá lá.
curioso entra quem quer. Quem não quer, segue sua vidinha. Então, a curiosidade, eu acho que é algo que está movendo, né? Bruna, assim, o mundo sempre foi transformador. Sempre foi. Quando você pega a história, eu gosto de estudar história, por exemplo, eu gosto muito de biografia. Pegar exemplos para ler figuras como Churchill, como Walt Disney e tal, de vários setores, independente do que seja. Mas quando você pega isso, você vê que o mundo sempre foi transformador. O que está mudando hoje é a velocidade. Exato. Isso é o que mudou. O que mudou é que a velocidade que lá atrás era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Exato. Hoje é horas. Então, e você tem que se preparar. E aí vem um pouco também do excesso do desgaste mental que a gente tem. Que a gente tem que saber controlar, que é o bendito celular que não deixa a gente em paz e tudo isso. Então, a gente tem que ter determinados momentos para tirar isso da sua frente. Eu, por exemplo, fico com esse negócio, às vezes, mais do que devia. E qualquer um de nós. Sim. Então, acho que... E eu sempre digo o seguinte, as soluções, elas são dadas. Então, eu sempre dou um exemplo seguinte. Lá atrás, quando eu comandava o Milos, por exemplo, na década de 90, eu saía do escritório e ia para casa. Varejo está acontecendo as coisas... Não para. Então, acontecia alguns fatos que eu só iria saber quando eu chegasse em casa, se alguém ligasse no meu telefone em casa. Verdade. Concorda? E o mundo não acabou. Sim. O mundo não acabou. Tá certo? Sim. Ok? Hoje, eu estou no caminho, aí toca o celular, aí toca aquilo, aí vem a mensagem, vem não sei o quê, e você quer resolver aquilo imediatamente. A gente olha dirigindo. E a gente começa a achar que tem que resolver imediatamente. Exato. Será que tudo tem que ser resolvido imediatamente? E eu estou me cobrando a mim mesmo. Eu sou um cara que faz isso toda hora erradamente, talvez. Então, acho que está na hora de a gente parar para pensar o seguinte. A velocidade que o mundo está dando para a gente tem um lado bom, que é o lado da resposta rápida. Isso eu não tenho dúvida. Mas o que eu posso fazer com isso para eu viver melhor e não para eu viver pior? Perfeito. Então, assim, usar aquilo que está sendo dado para a gente, que é a fonte de vida, primeira coisa, saúde, nós estamos conseguindo viver mais, tanto é que muitas das doenças que aparecem hoje, meu pai faleceu com Alzheimer. Tá. Essas doenças aparecem hoje, por quê? Porque as pessoas vivem mais. Meu pai morreu com 91 anos de idade. Então, as pessoas vivem mais, consequentemente, elas acabam... Doenças que não... Porque lá atrás a pessoa morreu com 50 anos. Então, câncer... hoje está tendo muito câncer. Não é que está tendo... É que a gente está vivendo mais. E aí aparecem as doenças. Sim. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Porque as pessoas ficam sempre assim, não, mas isso está pior. Não é que está pior. Você tem que ter uma extensão disso aí. Consequentemente, você também tem que entender. Você que trabalhou na área de pesquisa, eu sempre fui um curioso em pesquisa, eu sempre fui um cara muito estatístico. Quando eu olho um estudo de viabilidade de uma loja, eu sempre olho população. Eu sempre fui um cara muito estudioso para essa parte de, por exemplo... do que era o Brasil na década de 70, 60, 70, 80, 90, sobre a questão do ciclo populacional. Tá. Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos cada vez mais uma população mais velha, menos jovem, que era diferente do que era a coisa. Então, como é que eu tenho que olhar o supermercado para frente? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que olhar que esse cara, que sou eu, que tem mais de 60 anos, tem uma ideia de consumo diferente. Sim. Então, lá atrás era... Então, isso, eu sempre busquei olhar isso. Então, as pessoas sempre foram muito... o ponto. Gente, o ponto é importante. Tem alguns que dizem assim, é o mais importante para o varejo. Ponto. O ponto é importante, mas tem um monte de outras coisas nesse meio. Conhecer o seu consumidor. E quando você fala conhecer o consumidor, e aí a história do CRM virou uma bagunça, né? Porque todo mundo tem CRM, mas não sabe o que fazer com isso. A verdade é essa. Então, assim, o que é que eu faço com o CRM? Ontem eu estava numa reunião com o pessoal do Proença, era uma primeira reunião em apresentação para os gerentes da aliás, empresa. Parabéns pela... E eu estava assumindo o conselho, né? Então, era a minha... Conhecer o pessoal, entender a empresa. Era uma reunião para eu ouvir, não era para falar. E uma das coisas, na hora veio a questão do cliente, CRM, não sei o quê. E aí eu vi o comentário do Fernando, que é um dos acionistas, não, mas a gente está usando assim e tal. Fernando, nem você, nem ninguém nesse país está usando CRM como deve. Tá? Talvez a área de farma seja quem use melhor por vários motivos.
nós do varejo alimentar ainda temos muita dificuldade de saber usar essa ferramenta. E, na realidade, o CRM nada mais é do que a cadernetinha que meu pai tinha lá atrás. Só que com tecnologia e com muito mais informação. Exato. Só que as pessoas esquecem. A informação que está ali é a informação da pessoa quando vai na loja. Mas você não conhece a pessoa. Você precisa entender. E o hábito de consumo faz você entender quem é essa pessoa. Quando você olhar o que ela consome, nós olhamos isso apenas para ver o que eu vou vender para ela. Não, espera um pouquinho. Se ela consome isso, é porque ela tem um estilo de vida X ou tem um estilo de vida Y. O que eu posso fazer mais? Então, para de olhar aquilo que eu vou ofertar de maneira... Porque ela já compra aquilo e vamos olhar um pouco mais. Então, assim, conhecer o seu cliente... Não, vai fazer total diferença se você está falando de conhecimento do cliente. Primeiro, assim, eu fiz uma palestra esses dias, pedi para as pessoas levantarem a mão quem já tinha feito pesquisa com o cliente. Pouquíssimas pessoas. E quem tinha CRM também, pouquíssimas pessoas. O desafio está entre com o que você tem de informação na mão, como que você está trabalhando, o que você vai fazer com ela. Porque parece que o CRM vai salvar a vida e é só uma ferramenta que vai te facilitar. O que eu brinco é assim, você tinha sua primeira loja que você chamava pelo nome, talvez na segunda você também chamava pelo nome. A tecnologia, o CRM... vem para te ajudar você a conhecer mais pessoas, porque hoje você está com 10, 15 lojas, não dá. Você não consegue. Mas a forma de atender é como você fazia lá atrás. Não muda nada, gente. É você entender que é o cliente como sempre foi. Agora, mas o cliente é mais sofisticado. Eu escuto o cliente hoje é mais sofisticado. Eu digo, gente, que é um povo mais sofisticado que era o povo do fim do século XIX, os ricos, não era. Então, a gente precisa entender o seguinte, são momentos e se você pegar a história, e isso é importante a gente entender, eu sempre digo que as guerras foram importantes para a saúde, porque todos os movimentos de melhoria de saúde no mundo vieram das guerras. Mas existe uma matéria que eu estudei na faculdade, chamada Pesquisa Operacional, PO, que ela foi criada na Segunda Guerra Mundial e que dali gerou a logística e que dali gerou a computação. Tá. Então, você tem ideia. E por que foi criada ela? Porque você imagina que você tinha um campo de batalha, você tinha que o inimigo está aqui, mas você tinha soldados seus que estavam atrás do inimigo. E você tinha que chegar com as armas e com os alimentos ali. E aí surge a logística. Tá? Então, assim, as soluções que a gente dá, elas são soluções para a gente. E a mesma coisa na vida pessoal da gente. Exato. E a mesma coisa no cliente. Quer dizer, é difícil, às vezes, Bruno, e eu falo assim, que às vezes a gente olha, a gente fala, mas quando a gente chega em casa faz de tudo diferente. O que eu tento dizer é assim, você enquanto cliente, enquanto impacto sobre o CRM, enquanto benefícios que você quer ter, não é diferente você como profissional. Não é mudar a caixinha e falar, não, agora eu vou para minha casa, eu sou outra. Não, é a mesma coisa. Quando você entra numa companhia aérea, num avião, que ele te dá um upgrade para poder te beneficiar pelo que você está pagando, é a mesma coisa. E assim, eu acho que tem coisas que a juventude atual, teu filho é mais novo, vai vir para uma outra fase, mas pegando a turma da minha filha, 30 e poucos anos, tal, eu presenciei isso no casamento dela agora, na festa de casamento. Tem um lado bom, e eu tenho visto isso em alguns grupos, união. Eles têm um aspecto aí. E eles estão tentando sair dessa linha de conflito para tentar fazer isso. Não são todos os grupos, tá? Mas eu vejo isso em alguns grupos. E eu acho que isso é bacana, porque você começa a ver que tem uma turma que está tentando sair um pouco dessa guerrinha que a gente vive. Isso. E começa a tentar entender as pessoas da maneira que elas são e respeitar como elas são. Quer dizer o seguinte, eu tenho que respeitar aquela pessoa, vamos lá, eu sempre brincava, o pessoal falava assim, o Rodolfo é um cara difícil de lidar, e realmente é um cara difícil. E eu sempre dei bem com ele. Aí ele, como é que você consegue estar bem com o Rodolfo? Cara, eu sei que ele é assim, eu tenho que entender ele da maneira que ele é. Agora, eu tenho que fazer ele também entender da maneira que eu sou. Rapaz, se ele não... Então, ele me respeitava. Então, no momento que ele me entendia da maneira que eu tinha que entender ele. Então, a gente às vezes quer
que as pessoas entendam você, mas você não quer entender a outra. E isso vale para o cliente. Quer dizer, você quer achar que você entende do cliente sem realmente entender o que ele realmente quer. Né? Quando entra na sua loja, quando ele entra no seu site, quando ele... Então, assim... quando liga no seu saque. Exatamente. Bruna, uma coisa que eu aprendi. As coisas são muito simples. Se as pessoas derem bom dia, boa tarde, cumprimentar, vocês já estão fazendo... Já faz muita diferença. Então, às vezes, você quer dar um treinamento para a operadora de caixa, que bota um monte de coisa. Gente, faz ela se sentir feliz na sua empresa, porque ela vai dar bom dia para o cliente de uma maneira feliz. Agora, se você começa a pressionar, e aí começa a dizer, não, você tem que pedir para o cliente isso, pedir para o cliente aquilo, pedir para o cliente... Gente, ele vai fazer que nem um robô, e vai chegar a hora que vai encher o saco e vai atender mal. Então, assim... Comece fazendo um trabalho, uma política boa com as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam felizes. Porque você imagina, quando a pessoa se sente feliz no ambiente, ela se relaciona melhor, seja com o cliente, seja com o seu colega. Quando ela está infeliz, gente, você quer que alguém que está infeliz num ambiente não vai funcionar. Atenda bem a pessoa? Não vai funcionar. Sinceramente, então... Acho que são pontos que tem que se refletir, a gente tem que trazer isso para... Tem que vir de dentro para poder externar isso. Tem que trazer isso para o nosso universo, fazer isso com... Eu estou realmente cada vez mais ficando... o pessoal brinca comigo, eu estou ficando mais como é que eu vou dizer assim, pensativo e tal, mas não é isso. Eu sempre fui assim, eu estou mais... aberto a ouvir. Tal. Eu fui radical. Gente, eu sou da época de supermercado que a gente xingava todo mundo dentro da loja. Eu sou dessa época. Chegava, o cara estava errado. Xingava o funcionário? Isso. Entendi. Você vai dizer que eu não fiz isso? Teria sendo hipócrita. Eu fiz isso como todo, porque eu fui criado nesse meio. Tá? Só que eu tive que entender que eu mudava, porque o mundo mudou, eu ficava sendo um cara apartado. Por isso que tem muito profissional de bom nível que você vê que some no mercado. Quantos colegas você teve, Bruna, nesse mundo, e eu vou te falar de varejo, mas você vai, que sumiram, que você não... E eram caras altamente... Verdade. Agora você falando, eu tô... Eram caras altamente importantes no meio e que simplesmente sumiram. Verdade. Você não fala mais dessa pessoa. Ou porque ela morreu, tudo bem, mas quando ela morreu, foi boa, ela é homenageada, né? Mas, ou porque realmente ela sumiu, porque ela não conseguiu entender que o mundo mudou. E ela fica para trás. Então, assim, o aprender, ele é fundamental nessa hora. E muitas vezes acha que aprender é só uma coisa que a pessoa aprender, tem que estudar, fazer pós. Gente, aprender, isso é importante, mas você tem que aprender a viver, a entender que o mundo está mudando. E eu, por exemplo, tenho uma deficiência profissional que eu não consegui corrigir até hoje e não vou corrigir, tá? Infelizmente. Meu inglês é... Então, você tem que saber as suas fraquezas. Agora, você pergunta, você sabe se virar? Mas eu sei me virar. Então, mas você tem que tentar... Mas você tem que saber, para você se virar, você tem que reconhecer a sua fraqueza. Perfeito. Então, entender isso. E essas mudanças fazem parte. Por isso que as pessoas têm que entender o seguinte: façam os seus ciclos de vida pessoal e profissional. Se eu puder dizer alguma coisa para alguém, não deixem de fazer algumas coisas que você acha que tem que fazer. Eu tive, infelizmente, eu não pude ir no enterro de meu pai. Mas não por quê? Por causa da pandemia. Meu pai morreu dia 16 de maio de 2020, no meio da pandemia. Não tinha avião, não podia pegar nada. Então, isso que difícil, vai ficar na minha memória. Mas você vê agora, minha mãe tem acho que 10 anos que não vai na Espanha ver a casa dela, porque primeiro meu pai ficou doente, essas coisas todas, veio a pandemia. Eu disse, não, eu tenho que levar ela, porque ela tem 85 anos. Apesar que ela só é mais velha que eu, 19 anos. Né? Assim, mas eu disse, eu preciso fazer isso. Aí eu e minha esposa estamos indo com ela lá. Legal. Por quê? Porque se eu não fizer agora, eu não sei se eu vou poder fazer amanhã. E isso tem que fazer de uma forma geral, quer dizer, quando seu filho pede alguma coisa, você entender o que ele está pedindo. Não é dar as coisas, mas é dizer assim, por que ele está pedindo aquilo? Tá? Eu acho que eu estava vendo teu filho olhar os brinquedinhos, estava ali aqueles personagens, aí eu falei do Darth Vader, eu mostrei para ele, ele fez assim, eu tenho um desse, tal. E aí ele me contou os outros, que era cada um e tal, e eu sou um cara, assim, eu tenho
uma coleção de miniatura de carro. Tenho 1.500 miniaturas. Uau. Eu tenho coleção de relógio. Também tem a mais a Eu coleção. tenho coleção de elefante. Ah, é? As pessoas têm medo de contar suas manias. Aham. Eu não tenho medo de contar. Eu não Eu tenho medo. eu tinha coleção de lápis até meus filhos nascerem. Não, eu tenho miniatura de carro. Eu tenho uma legal. estrutura montada só para isso. Eu tenho Depois você 1.500 manda foto miniaturas. para mandar pro bem. Então eu tenho isso. Então eu gosto de futebol, por exemplo. Eu tenho na minha parte, na cobertura em cima, eu tenho 3 telas aqui e uma Que embaixo. time você torce? Eu não torço por time nenhum, porque não? como eu vivi no futebol, aos 18 anos era diretor de futebol de um time na Bahia chamado Galícia, da Colônia Espanhola. Tá. Depois eu passei muito tempo fora de futebol, É. e aí eu volto pro futebol no Sonda. Tá. O Sonda me faz... E aí eu brigo com o Neymar, brigo com todo mundo, então eu sou Aí você um dos inimigos. Eu aprendi o seguinte, gosto de futebol, sou analista de futebol, Tá. eu sou comentarista, assim, no sentido eu gosto de Tá. analisar, e conheço futebol, nunca joguei, fui ruim pra caramba, mas eu gosto, entendo, mas então eu tenho as minhas manias, então eu tenho lá 3 telas, se eu quiser assistir 4 jogos diferentes, eu vou assistir. Uau. 4, então, por quê? Porque eu vi isso, sabe quem fazia isso? Eu copiei? Abílio. Na casa dele ele tinha X telas, porque ele era fanático. Eu lembro das telas no Pão de Açúcar, tinha Não, várias mas telas que mostravam Não, mas ele tinha na casa dele. Então, Tá. assim, para assistir futebol. Então, eu tenho as minhas manias. Então, aos 50 anos, eu me dei alguns presentes. Assim, eu levei a vida inteira para me dar algumas coisas, né? Porque você está trabalhando. Sim, né? sim. Aí, aos 50 anos, eu me dei uma viagem, que na boa parte da viagem foi um presente para minha esposa, para ela montar cavalo num lugar lá em Sevilha. Depois eu voltei, comprei um carro conversível que eu tenho até hoje, um Mazda Miata MX-5, que faz parte, é um carro clássico conhecido, e fiz uma tatuagem. Ah, é? Eu tenho uma tatuagem, e minha filha tem uma igual, Aham. que é a Cruz de Santiago de Compostela, porque a gente, como é galego, Tá. eu não sei se você sabe a história, mas Santiago de Compostela, eu estou a 60 quilômetros, onde eu nasci, estou a 60 quilômetros da famosa cidade do Caminho de Santiago. Tá. E eu brinco sempre que eu já fiz o caminho 60 vezes. E as pessoas não acreditam. Porque eu fui de carro, né? Eu saía de casa e ia para lá. Então, eu falo assim, não, fiz o caminho. É verdade. Quando estou lá, eu vou. Faz sentido, eu você vou lá. fez. Eu fiz. Então, eu brinco sempre disso aí. Quer dizer, é a questão de... A outra coisa que me ajudou muito na vida foi a multiformação cultural que eu tive. Meu pai era... Imagina que meu pai era galego, era espanhol, mas nasceu em Lisboa. Então, meu pai conseguia falar, ao mesmo tempo, vários idiomas. Ele falava português. Uma frase só, ele misturava português de Portugal, português da Bahia, o espanhol e o galego. Bom, era uma... Então, assim, essa multicultura que eu vivi, a Bahia e tal, me fez entender que eu tenho que olhar para os outros de maneira diferente. Mas eu não sempre fui assim. Então, as pessoas... não, porque... Gente, eu já fui cara de chegar em loja, arrumar confusão, fazer... Então, assim, ou você entende e você tem que olhar para trás para ver o que você fez, para você entender, nesse mundo de hoje não cabe isso. Uhum. Eu estava vendo ontem quem gosta de futebol, o Neto, um jogador. Eu assisti um pedaço do programa dele e no momento que ele estava falando sobre algumas coisas erradas que ele fez. Então, ele falou de um negócio que ele... Numa época que ele era jogador, ele dizendo assim, eu cuspi num juiz. Imagina se eu fizesse isso hoje. Então, mas ele estava falando, eu não posso... Quer dizer, então, assim, as pessoas têm que entender que nós vivemos numa cultura diferente, nós vivemos num mundo diferente. E não adianta eu querer julgar, é a história de você derrubar as estátuas, o Monteiro Lobato agora ser taxado, porque são coisas que era uma outra sociedade. Eu não estou dizendo que era melhor nem pior, só que a gente vivia um outro mundo. E a gente vivia, né, aí eu vou dizer que a gente piorou. A gente vivia melhor no sentido do relacionamento. Não tinha essa guerra de você é isso ou você é aquilo. Não era. Havia um lado... Eu acho que essa velocidade que a gente deu para a vida hoje, Bruna, fez com que as pessoas, de uma certa maneira, criassem uma carapaça, como fosse uma estrutura para se defender. Então, elas criam aquela estrutura, se defendem. Ou se defende pelo cargo, ou se defende pela estrutura, ou se isolam, que é o caso que a gente fala. Sim.
Então, acho que isso realmente fica um pouco chato, mas e isso é um dos grandes problemas que as pessoas não querem encarar na contratação, por exemplo, para o supermercado. A gente tem que mudar o modelo de contratação. Por que um jovem vai ficar seu sábado num caixa, atendendo, coisa assim? Gente, como é que eu faço isso? Quais são as mudanças que eu tenho que fazer? Eu preciso criar méritos diferentes, eu preciso olhar de maneira... aquelas funções hierárquicas que a gente tinha, o cara era repositor, vira encarregado, depois... Isso, a pessoa entra como repositor e já quer ser líder. E como é que eu faço isso? Como é que eu preparo? Então, a gente tem que... Eu não tenho a receita. Super importante. Eu não tenho a receita, tá? Estou aqui, mas eu sempre Mas temos que falar mais, temos que reconhecer que isso está um problema. Eu vejo, por exemplo, essa preocupação muito, já falei com você, no Mercadinho São Luís. Eu acho que a Ana Paula, que é a diretora de RH, e o Neto, que é um dos fundadores e tal, eles fazem um trabalho em relação a isso muito bacana. Mas mesmo lá, que tem todo esse trabalho, tem dificuldade. Sim. Por quê? Porque é uma mudança total que a gente tem. E outra coisa, o jovem hoje tem oportunidades surgindo, a pessoa vira influencer, vira, sei lá, um monte de coisa aí. Às vezes pessoas, algumas que não têm nenhuma estrutura e de repente está com a Ferrari andando aí. Por quê? Porque o nível de cobrança que ele tem é diferente. E a gente tem que entender isso. Como é que a gente faz isso? Tem uma responsabilidade enorme de você influenciar pessoas. Exatamente. E aí vem aquela história, como é que eu faço isso vir para a nossa atividade? Essa é a discussão que eu tenho tido. Vamos lá, como é que eu faço esse garoto que é influencer, de alguma maneira, entender que ele pode ser influencer no meu negócio aqui, naquela atividade, ser um pequeno influenciador. Quer dizer, a gente teria que ter uma cabeça assim, em vez de ter funcionários, eu tinha que ter vários influenciadores. Quer dizer, pensar nessa maneira, porque eles vão fazer essa geração nova. Agora, isso é fácil? Assim, não é? É difícil, mas se não começar a mudar essa visão, Bruno, eu acho que daqui a 10 anos nós vamos estar com o mesmo problema. Você sabe que sempre quando eu inicio um projeto de CRM ou alguma consultoria a respeito, a minha primeira pergunta que eu faço é: quantos dos funcionários compram aqui? Porque isso diz muito sobre o quanto eles estão validando, valorizando, né? Entendendo que é o melhor lugar para eles estarem comprando. E aí você sabe né? que às vezes o supermercadista faz, Bruno? Ou ele dá uma cesta básica, porque ele se auto-engana. Não, eu dou uma cesta básica, ele compra aqui porque ele tem a cesta básica. Não, eu quero que ele tenha a opção de decidir. Isso. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Exato. Então, isso que você está falando não é verdade. Quer dizer, o que é que... se ele compra, se ele tem o prazer de comprar. E não estou falando do valor, porque às vezes... O cara funcionário no Santa Luzia. Sim, às vezes ele não tem dinheiro. Sim. Ok. Sim. Mas eu estou referindo do espírito, exatamente. É isso. Então, acho que esse ponto, você tem razão, acho que cada vez está mais difícil. Agora, assim, o que eu vou falar? Isso vai continuar sendo, a gente vai ter que enfrentar isso de uma maneira clara, mas a gente tem que falar isso, a gente tem que começar a dizer o seguinte: o que eu vou fazer para isso ser diferente? Eu não sei, eu não tenho. Se alguém me perguntar se eu tenho a receita, eu não tenho. Eu estou sempre tentando ouvir. Hoje eu estou tentando ouvir as pessoas mais novas. Mas quando eu falei de você no início sobre a sua opinião, sobre o seu respeito, e de te ouvir mais, Barral, porque eu acho que tem coisas que as pessoas... alguém precisa... Não estou dizendo que é você, mas estou dizendo... O segmento precisam ter pessoas que falem assim: temos um tema de posicionamento do varejo hoje, que a gente está tudo muito bagunçado. Isso é proposital, não é? Mas qual que é, eu como olhando o dono de um varejo, como que eu vou fazer? Porque no final, a gente na maior parte do mix vende tudo igual. O que vai fazer eu me diferenciar para a Bruna ou Barral escolher uma loja ou outra? Esse é um ponto. Então, contratações. Temos um problema e o varejo está sendo cada vez menos sexy nessa questão de contratação. Isso aí. Então, eu vejo você como uma pessoa que traz esses pontos de uma forma muito clara, se posiciona, porque as pessoas precisam... porque acho que as pessoas começam a se identificar, falam: nossa, eu também estou vivendo isso, não é o meu vizinho. Não é exatamente. Assim, Bruna,
Eu, graças a Deus, eu durmo tranquilo, tá? Então, porque assim, eu procuro falar claramente e muitas vezes eu posso não ter razão, tá? Não cabe aqui dizer que eu tenho razão, mas eu procuro falar o que tá acontecendo, o que eu estou sentindo, tá? Eu tinha um problema sério, porque eu era uma pessoa muito para fora de casa, de um jeito, e para dentro de casa outro, sabia? Tá. Eu era muito fechado em casa. Tá. E eu estou sendo ajudado, inclusive, tudo isso, a ser igual. Eu era muito aberto fora Tá. e muito fechado em casa. Interessante. Tá? E lá, meio isolado, assim, meio fechadão. Então, isso, eu estou tentando hoje equilibrar isso. Quer dizer, o que eu sou fora, eu sou dentro. Então, isso foi sempre a reclamação das minhas meninas. Tá. Que eu era uma pessoa fora, eu era muito conversador fora e nada conversador dentro. Entendi. Era silencioso. Tá? Eu não posso ver uma televisão que eu paro para... Então, essa bronca eu recebo, e depois o celular. Então, assim, mas eu estou tentando me aproximar disso. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que, olhando para o lado profissional do Barral, eu aprendi que é o seguinte, eu tenho que deixar um legado. E eu só vou deixar um legado se eu for sincero. Porque uma coisa, quando você é dono de uma empresa, você tem o legado da sua empresa e tal. O meu legado é a minha história. O meu legado é o que eu tenho de como ajudei as empresas, como eu fiz isso, e dos meus erros. Até para meus erros servir de exemplo para os novos não cometam. Então eu não tenho, de vez em quando eu vou falar eu sou convidado pelos bancos para falar de varejo para os analistas de mercado. E quando você chega nesses locais, outro dia tinha 60 e tantos analistas. O mais velho ali tem 30 anos. Não passa disso. E aí que você vai falar de inflação, ele não sabe nem o que é isso, porque eu brinco sempre o seguinte, minha filha nasceu em 91, por exemplo. O Plano Real foi em 94. Ela tinha 3 anos. Então, ela não viveu a inflação, ela não sabe o que é 80%. Ela não sabe o que é marcar um produto 2 vezes ao dia. Como eu tinha que alterar 2 vezes ao dia, porque ela não sabe o que é ser preso pela Sunab. Ela não sabe o que é ficar trancado numa câmara frigorífica para não ser preso. Entendi. Porque na época do plano Collor lá, ou na época do plano Pressa, ou que seja, no plano cruzado eu entrei dentro, eu estava no banco nessa época, eu entrei dentro do banco, numa greve lá em Salvador, dentro de um carro forte para poder entrar no banco para trabalhar. Então, assim, essas coisas as pessoas não viveram, e graças a Deus que não viveram. E nós fomos de 94 até 2014, varejista crescendo, ganhando dinheiro como nunca ganhou, todo mundo se dando bem, ok? Surgindo novas coisas, como o atacarejo surge nesse caminho, tudo, né? Aí 2014 começa a crise no governo Dilma, e aí começa a mudar. Então nós vivemos ali, esses 20 anos ali, como? Sossegado, concorda comigo? Sim. Se alguém quebrou nesse período foi por incompetência, porque todo mundo ganhou dinheiro. Quando começou a ter problema, nós não tínhamos pessoas preparadas para enfrentar o problema, profissionais preparados, seja no varejo, seja no mercado financeiro, jovens, porque não viveram aquilo. É que nem a história quando foi de 99 para 2000, a história do bug do milênio, que eu me lembro que contrataram um monte de gente pré-histórico, e eu fazia parte, eu não fazia parte, eu conhecia as linguagens, mas eu nunca fui, que era o COBOL, que era Natural e tal, que eu vivi na época, quando eu estava no banco, e que foi chamado, porque todos os legados tinham COBOL. E o COBOL tinha o problema da data do 0. E que no final não deu nada. Não deu problema nenhum, mas todo mundo tinha esse medo que ia virar. Então, assim, é a mesma coisa agora. Então, assim, se você tem história, faça a sua história no sentido de ser útil para aquilo que você está fazendo. Então, eu tenho que ser útil para o meu negócio. Eu estou em conselho de indústria, mas todo mundo sabe, tanto é que o meu LinkedIn é lá, apaixonado por varejo. Porque é a minha cachaça, e fiquei muito tempo, só tinha um varejo no meu conselho, agora estou com 3, está uma maravilha. Por quê? Porque é aquilo que está no meu sangue e que me deu a formação para eu poder fazer as outras coisas na vida. Agora, se você não tem paixão, que é outra coisa que as pessoas estão perdendo, por que as pessoas hoje, nos relacionamentos, tão frias? Porque elas não são apaixonadas. Eu sempre digo, eu sou um cara apaixonado, sou apaixonado pela minha mulher, sou apaixonado pelo meu trabalho, sou apaixonado pela minha filha, sou apaixonado pela minha família,
você tem que... E as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Parece que é um negócio assim, né? Verdade. Que é isso, você vai... Tem que falar. Não, você tem que falar. Então, assim, essa transmissão... E se você não é apaixonado pelo que você faz, com quem tá, você tem que mudar. Então, você tem que fazer isso, passar para as pessoas. Porque isso, a sua influência, pode ajudar nesses caras novos que estão querendo emprego no meu ramo, mas vão para o varejo só para ficar 6 meses, porque logo depois ele sai para alguma coisa. Por quê? Pô, é chato pra caramba esse negócio. Então, acho que tem coisas aí, Bruna, que a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro. Você pretende escrever um livro? Escrever ou ter um livro contando a sua história? Já me falaram, fizeram essa provocação algumas vezes. Tem algumas editoras que me perguntam. Eu nunca pensei, tá? Eu nunca pensei. Mas quando minha filha fez o dela, isso bateu na minha cabeça, tá? Mas eu nunca pensei disso. Eu gosto de falar. Eu sou muito mais... Bom. Se alguém me perguntar, você... E acho que é uma coisa que as pessoas deviam pensar, em vez de fazer um livro escrito, fazer um livro falado. É isso que eu ia falar, já estou aqui minha cabeça pensando como que a gente conta as histórias do Barral. Não, fazer um livro falado. Porque Mas tem os Spotify, por exemplo, que você pode contar. Porque assim, essa história do podcast, por exemplo, está sendo muito legal e eu tenho visto de vários segmentos, os TED Talk, essas coisas, por quê? Isso facilitou muito você querer entender alguma coisa, querer saber alguma coisa, ter uma curiosidade. Porque antigamente você tinha que ir lá pesquisar. E hoje você diz assim, tem uma pessoa que entende bem daquilo, vamos olhar isso. Eu nunca pensei diretamente. Eu, por exemplo, eu sou casado com uma professora universitária, pai de uma, hoje, orientadora de turma de luto, que elas têm grupos que ela ensina, que pratica. Mas eu nunca pensei, tá? Eu pensei muito, eu gosto disso. Mas pode ser esse falado de como pensar em vídeo, porque faz diferença talvez você falando e lendo, né? Você contando a história tem uma outra emoção. Eu gosto de ler. Boa. Eu gosto de ler, mas eu nunca pensei. Mas sempre estão me provocando, de repente pode ser alguma coisa para o futuro pensar. Eu acho que você tem que ser muito honesto com você mesmo. Uhum. E você tem que saber as suas deficiências e suas... Não tem vergonha das suas qualidades, mas tem que saber as suas deficiências. Perfeito. Então, assim, quando eu me julgo assim, um pouco incapaz de ser. A não ser que tenha alguém que esteja do meu lado. Com que certeza. seja. Porque eu, com primeiro, certeza. entender minha letra. Entender minha letra já é um problema. Quanto mais. E eu não sou nenhum, vamos dizer assim, especialista. Mas, assim, Bruno, eu acho que a primeira coisa que eu acho bacana, e acho que essa é uma coisa que eu queria deixar aqui. Eu acho que essa oportunidade que você dá para pessoas como eu, como foi o caso do Sandro, como foi o caso do Ricardo Rodão e de tantos que passaram aqui, é a oportunidade de você mostrar o que você é realmente. Quer dizer, num sentido simples. Você deixa a gente à vontade, a gente vai falando, as coisas vão surgindo, às vezes se repetem em algum momento, mas assim, eu acho que é importante porque a vida profissional... A gente sempre teve a história de que tinha que separar a vida profissional da pessoal. Mas, no fundo, ela não é separada. Porque, em algum momento, ela é conjunta. Então, estou vendo aqui seu marido junto com você. Eu vou, toda vez que a minha esposa vai, por exemplo, tem paciente internado domingo, e ela vai visitar à noite, principalmente, eu sou um especialista em sala de espera de hospital. Entendi. Você sabe que uma das coisas que eu pensei em fazer um livro foi minha experiência em sala de espera. Você não sabe o que acontece por exemplo, nos andares, naquela sala de espera dos quartos. Você não sabe as histórias que você escuta. Sucessão, herança, briga, tudo que você possa imaginar, ali se fala. E você está ali sentado, e as pessoas estão... E parece que elas esquecem que tem alguém ali. Então, assim, eu acho que você está junto da pessoa que você gosta e influencia. É mais difícil, por exemplo, a minha esposa vir para o meu negócio, tá? Mas ela já viajou comigo, junto com as pessoas do ramo e tal. Mas eu acho que o mais importante, tanto é que algumas pessoas do ramo, ela tem muita gente que é paciente dela, que saiu em viagem, por exemplo. Eduardo Terra é paciente dela. Tem uma turma aí, então, não gosto de falar quem é os pacientes, mas assim, que conheceu ela, né? Então, assim, tanto é que a pessoa fala, a doutora Sônia, todo mundo fala que nas viagens da ABTR, todo mundo já fala sobre isso. Então, assim, acho que tem esse lado de conviver.
e de passar para as pessoas. Como é que eu passo isso? Então, acho que é bacana Que que bom, você faz que essa bom. provocação que você faz aqui com a gente. Eu acho que é importante cada vez mais como você disse, foram fases e a gente viveu momentos talvez que tivesse que dividir, mas no final a gente está se sentindo melhor quando a gente pode conviver todo mundo junto. E o André está aqui e me acompanha em várias coisas, é porque ele é meu maior motivador, ele é meu maior incentivador, então eu quero que ele esteja aqui, eu quero que o Bento venha para ele ver o que eu faço. Isso. Porque, e eu brinco bastante, Barral, brinco não, falo sério, de que desde que eu criei a minha consultoria, eu quero estar com as pessoas que querem estar comigo, né, que me querem bem, né, porque não tem essa de, não, o marido ou o filho não podem estar, não. Por São exemplo, coisas que não fazem... A minha filha, com 6, 7 meses, ela me acompanhava nas obras de loja. Cansou de me acompanhar. No Açaí, obra de loja, ela ia comigo. No Milos, também, obra de loja. Porque o que acontecia? Ou ela ia para o plantão com a minha esposa, porque não tinha com quem deixar. Ou ela ia comigo numa obra ou ia para o plantão. Perfeito. Então, assim... E o André trabalha com obra com terraplenagem. E a Clarinha, toda minha do meio, fala, papai, posso com você? Ele, meu Deus, como que eu vou levar na obra? Não pode entrar, nanana. Não, mas é assim. Mas ela quer ir junto. Mas é assim, e acho que isso é bacana, porque você cria momentos de relação com seu filho, sua filha. Isso. Isso faz a proximidade por causa disso. Isso. E faz até ela olhar e avaliar, como ela falou, eu não quero ser médica, nem quero ser... Por quê? Ela viveu tudo isso. Então, assim, acho que tem o lado bom da história e a gente tem que fazer. Quando você transmite orgulho pelo que você faz para o seu filho ou sua filha, é diferente. É verdade. É diferente. Ele começa a te respeitar, mesmo nas horas de ausência, ele entende por que você está ausente. Ele entende por quê. Porque ele entende, eu vejo, às vezes, a pessoa, não, tal, gente, bacana você ter essa coisa, porque ela vai, a minha filha sempre soube onde eu estava, o que eu estava fazendo. Perfeito. Ela sempre sabia quem era o Rodolfo, sabia quem era o Jean, sabia quem... Por quê? Perfeito. Porque ela via eu falar, eu não tinha essa história de não falar. Então, acho que esse é o ponto Fico feliz de você ter gostado. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente conta um pouquinho da história, precisaria ficar mais tempo aqui. Quem sabe a gente não tem outros episódios. Mas eu sempre faço uma pergunta para finalizar, Barral, que é entender um pouco, se eu pudesse te dar uma oportunidade de 10 minutos com alguém para você estar, para você conhecer, para você ouvir. Quem que você escolheria se eu tivesse 10 minutos? De uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca tive conversa. Qualquer pessoa, você escolhe. Conhecida, não, famosa, o que você quiser. Eu gostaria de... Tem 2 pessoas que eu gostaria de 3 pessoas que eu gostaria de ter alguns momentos com eles por motivos diferentes. Winston Churchill, Mandela, e aí vem o outro lado, que são as pessoas mais assim, mas eu tive, acho que tem 2 pessoas que se eu pudesse hoje ter eles de novo, que eu convivi bem, meu pai e meu sogro. Foram exemplos que eu sempre copiei de maneira de ter família. Então, se eu pudesse, e meu sogro morreu muito novo, de uma maneira, e meu pai já morreu um pouco mais, mas a maneira que eles criaram as famílias deles, eu vejo a família da minha esposa e a minha família, eu acho que são exemplos que eu gostaria de dizer, estar junto para dizer para eles. No caso de Mandela e de Kwame Churchill, é a história, porque como é que um homem como Mandela ficou tantos anos preso e conseguiu dar o perdão para aqueles que prenderam ele? A gente fala em humildade, mas o que é isso? Não é simples. Tá. Esse é um ponto. Segundo ponto, no caso do Winston Churchill, como é que um cara que acorda de manhã tomando champanhe, bebe o dia inteiro, conseguia ter lucidez para chegar e resolver problemas de conflitos no mundo inteiro? Essa pergunta eu tinha vontade de fazer. Entendi. Porque, assim, eu parei de beber tem uns 4 meses, eu decidi dar uma parada. E nunca eu bebesse demais. Sim, entendi. Mas eu sempre digo o seguinte, como é que aquela pessoa conseguia fazer isso?
Então, acho que essas 4 são pessoas assim bacanas, porque são coisas diferentes, são motivos diferentes. 2 era para agradecer, tá? Legal. É realmente ter o respeito, a gratidão de dizer, olha, vocês fizeram coisas bem legais. Tantas coisas lá atrás que eu aprendi que hoje fazem muito sentido. E esses dois aqui é realmente porque você tem a humildade, você foi preso, humilhado, tudo isso, e você sair e construir uma história diferente. Tanto é que a África do Sul está sofrendo hoje, porque o que aconteceu? Eu vi uma pessoa que estava com a gente lá, na viagem, ela falou o seguinte: se o Mandela tivesse saído 4 anos antes da prisão, e ele tivesse tido 2 mandatos, a África do Sul seria outra. É que ele só teve um mandato, ele já saiu, e ele já foi no fim da vida. Quer dizer, ele teve... Por quê? Porque essa influência seria maior. Porque o que aconteceu depois é que o que veio depois não foi igual ao que estava lá. Entendi. Então, essa é a consequência. Então, acho que esses exemplos Bem são legal. importantes para a gente refletir. Muito bom. 2 são gratidão e 2 são curiosidade. Muito bom. Tá? Barral, estou super feliz. Eu tinha certeza que a conversa ia ser boa. A gente já começou antes batendo um papo e quero continuar, como eu falei com você, tendo a oportunidade de outros cafés. Espero que tenha sido legal para você. Espero que tenha tido a oportunidade de bacana. de eu estava curtir. curioso como eu ia me sentir. Tá? E como foi? Eu me senti bem. Eu acho que você tem um lado bacana que você deixa a gente solto para falar e a gente vem pensando, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, falo disso, não falo daquilo. E no fundo você fica à vontade. Eu acho que é bacana isso aí, eu acho que reflete muito do que eu já tinha assistido. Que bom. Reflete para mim também. Obrigada. Eu queria agradecer, obrigado. Uma honra, obrigada aí pelo seu tempo, pela vontade, iniciativa de estar aqui. Eu fico feliz de poder potencializar e contar a história de quem já conhece o Barral como profissional, como pessoal, e eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, né, que chegou até aqui. Estou muito feliz por mais um episódio que a gente construiu. Me mandem aí feedbacks, falem para o Barral sobre a história. Acho que tem muita gente me falando, nossa, vi sobre a história de alguém e não sabia. Então, obrigada. A gente finaliza aqui o Cada Caso um Case e daqui a pouco vem novos entrevistados. Obrigada e até a próxima.